Olá pessoal, tudo bem? Eu sou Renato Marques e essa é a coluna de Sens, um espaço de análise da conjuntura aqui no canal da CEPUSP. Dando continuidade à série de vídeos a respeito do caos do Brasil em 2021 e como nós acabamos chegando a essa situação com a eleição de Jair Bolsonaro, chegamos ao capítulo que trata do papel do empresariado, do capital, na possibilidade da ascensão deste governo. Para que a gente possa entender esse processo como um todo, é importante relembrarmos que o alto capital brasileiro, infelizmente, tem um histórico de flerte com o autoritarismo que não vem de hoje. Todas as ações autoritárias que acabaram criando períodos de ruptura com a veia democrática brasileira, elas estão atreladas à pressão de parte de segmentos do grande capital insatisfeitos com os rumos de políticas populares que ocorreram na nossa história. Assim foi no passado, assim continua sendo no presente. É importante que nós entendamos que este autoritarismo latente, ele contamina o capital, o grande capital brasileiro, desde o período anterior à República, desde o período ainda colonial e durante o Império. No passado, esse grande capital estava atrelado fundamentalmente à produção agrícola, a produção agroexportadora. Depois, no século XX, a partir do advento da industrialização, esse capital ele se espraia por outros setores da produção econômica, mas o viés autoritário, o viés de insatisfação com as demandas democráticas não se mudou, não se modificou. Podemos verificar em diversas situações como esse fato veio a ocorrer. Lembremos, por exemplo, que o capital, o grande capital, foi ator direto nas tentativas golpistas, por exemplo, de derrubada do governo de Getúlio Vargas nos anos 50. Foi um agente importante porque deu sustentação ao golpe civil-militar de 1964 e também foi agente direto do processo de, vamos dizer assim, no processo de sabotagem para criar as condições do golpe de 2016. Todos esses fatores estão ligados fundamentalmente com a insatisfação deste segmento da sociedade brasileira em aceitar a possibilidade de um país sendo feito para incluir um número maior de cidadãos dentro do processo de desenvolvimento do capitalismo. É muito interessante a gente perceber como esse grande capital brasileiro ele está historicamente atrelado a um desejo de cooptar o Estado, de se apropriar dos recursos do Estado em benefício próprio. E sempre fica desesperado, entra em situação de desespero, quando nas raras situações, nas raras circunstâncias que a história brasileira mostra que alguns governos acabam ampliando a presença de mais setores da sociedade brasileira à participação dos recursos que deveriam ser distribuídos de forma igualitária a todos. Essa configuração ela acaba, certo, levando a essas tentativas, às vezes mal sucedidas, outras infelizmente bem sucedidas para esses setores, de golpear a democracia. Lembremos que uma outra questão importante atrelada ao pensamento de parte desse grande capital é a sua posição de subserviência em relação ao capital estrangeiro, ao capital externo, em relação aos ditames externos. Isso é característico de um país que sofreu um processo de colonização em que parte substancial das suas elites tem uma postura subalterna ao que é o mando do grande capital internacional. Lembremos que Getúlio Vargas,
antes de ir ao suicídio, foi duramente pressionado, fundamentalmente pelo fato dele buscar um processo de nacionalização da produção brasileira. E isso batia de frente com os interesses exatamente daqueles segmentos mais atrasados, mais arcaicos, né, focados na ideia de que o Brasil, para poder se inserir no capitalismo internacional, deveria fazê-lo de forma submissa, de forma subalterna aos interesses da grande engrenagem da divisão internacional do trabalho, inserindo o Brasil como um mero produtor de bens primários, procurando, de certa forma, realmente sabotar o projeto de uma inserção altiva do país no contexto internacional. O mesmo vai acontecer em 2016. Quando o país, depois de ter passado por uma fase trágica de desindustrialização nos anos 90, a partir da Petrobras começa a atuar e dos investimentos sendo feitos no pré-sal e de toda uma projeção executada para poder fazer com que o Brasil pudesse se reindustrializar a partir da indústria petrolífera, vai acabar buscando aí, certo, um projeto autoritário, como nós explicamos no vídeo sobre a participação da justiça no estado de exceção, e ao buscar esse projeto autoritário, sabota a possibilidade do país se recuperar do ponto de vista industrial. Mas não é só isso. É importante a gente perceber como incomoda esses setores, esses segmentos, o fato de que você tem uma possibilidade de um mercado interno mais amplo, de um mercado interno mais abrangente. A possibilidade de você ter a inserção de novos segmentos da sociedade, os quais historicamente sempre estiveram excluídos do processo produtivo e do processo de consumo, e sempre atuando como uma mão de obra de reserva, né, um exército de reserva, para que o nível elevado da lucratividade desse capital continue persistindo. Quando nós tivemos os menores índices de desemprego da história, de toda a história brasileira, foi o momento em que este grande capital se viu irritadiço com o que vinha acontecendo e decretou com todas as forças a necessidade de derrubar o governo e tentar colocar no seu lugar governantes que pudessem trazer as propostas do chamado mercado, para que, com estas propostas, o que acontecesse? Aumentasse a capacidade de lucratividade desses setores dominantes da sociedade brasileira. Como prova disso, nós vamos lembrar que a partir do governo Temer, nós tivemos algumas aprovações que feriram brutalmente os trabalhadores, que feriram brutalmente os segmentos mais empobrecidos, e que garantiram uma elevação do poder do grande capital dentro das disputas na sociedade brasileira. A lembrar a trágica reforma trabalhista, que acabou diminuindo direitos da maioria da classe trabalhadora, colocando essa classe trabalhadora completamente nas mãos do grande capital, fundamentalmente para servir a esse grande capital na condição de subempregos. Além dessa reforma trabalhista, vamos lembrar uma das maiores tragédias que o Brasil está enfrentando e vai enfrentar nos próximos anos, que foi a terrível PEC dos gastos, o teto dos gastos, que acabou colocando para todo o povo brasileiro a ideia verdadeiramente suicida de colocar, inibir a possibilidade de investimentos públicos durante 20 anos. Durante 2 décadas, o Brasil está amarrado, sem poder gerar investimentos públicos, sempre iludindo o cidadão com pouca informação. E quando eu digo com pouca informação, não é o cidadão pobre, não, é o cidadão de todas as classes com pouca informação de qualidade, com pouca capacidade de reflexão, iludindo esse cidadão na hipótese de que, ao invés de investimento público, o que o país faz, o que o Estado faz, são gastos, né?
essa manipulação da linguagem, ela é muito importante para aqueles que desejam, que têm o sentimento autoritário, antidemocrático, quando confundem, por exemplo, investimentos públicos com gastos. E aí, você que está me vendo, você vai lembrar e vai perceber o seguinte, e vai refletir sobre o seguinte: se você reclama de que o sistema educacional público brasileiro tem falhas, se você reclama de que o sistema de saúde público tem falhas, se você reclama de que o sistema de segurança público tem falhas e todos os demais que dão atenção a nós cidadãos, se eles têm falhas, imagine como ficarão 20 anos depois sem investimentos. Pois essa hipótese suicida, ela acabou sendo vendida midiaticamente e ela só interessa, obviamente, ao grande capital, na medida em que ela fragiliza a ação do Estado e obriga todos os cidadãos brasileiros, aqueles que puderem ter algum tipo de condição econômica, a sair do seu direito de usar dos recursos públicos e correr para gastar em segmentos privados. Além disso tudo, uma outra tragédia que acabou assolando o Brasil foi a reforma, que vai ser chamada de reforma. Isso é mais uma das manipulações que se faz no discurso, certo? Porque a ideia de reforma, em princípio, parece sempre ser positiva, mas também essa reforma, como várias delas, como por exemplo a trabalhista que eu citei agora, essa que eu vou citar agora, que é a reforma previdenciária, foi outra tragédia no sentido em que levou, certo, os brasileiros a terem que trabalhar mais tempo, certo, muito mais tempo para conseguir o seu direito fundamental, que é o direito de ter um fim de vida, certo, as décadas finais de vida, sobrevivendo, depois de tanto esforço, de tanta batalha, tanta labuta, e pelo menos receber da sociedade o mínimo de condição de bem-estar. Todos esses fatores eles foram fundamentais na percepção desses setores do grande capital ao apoiar a transição de um regime democrático, de um momento democrático, para o quê? Para um governo golpista como o de Temer e, fundamentalmente, para toda a condição que acabou gerando a ascensão de Bolsonaro. Bolsonaro este que, com o seu ministro querido da economia, Paulo Guedes, está aí, certo, que chegou as semanas atrás a dizer que o brasileiro estava querendo viver demais, que o brasileiro estava querendo viver 100 anos, 120 anos, certo? Como se isso fosse um mal, certo? E que, afinal de contas, essa situação de querer viver demais leva o Estado à falência. Como se os culpados do processo de falência do Estado fossem os cidadãos, os trabalhadores que se aposentam, e não a drenagem de recursos que o Estado faz em direção exatamente a esse grande capital nacional e internacional. Em direção, por exemplo, ao sistema financeiro, que é o grande vencedor, ano após ano, dos processos de crise que o Brasil passa e que outros lugares do mundo passam também. Pois bem, para atender aos interesses, à volúpia, a fome pelos recursos do Estado, esses segmentos apoiaram de forma decisiva a condição de uma derrubada da democracia, certo? A condição de um impeachment fraudado, para chegar a criar as condições de raiva, de ódio da política que uma parcela substancial dos brasileiros passaram a ter, e assim sendo, poder trazer um projeto caótico, um projeto de destruição, como esse projeto que está alicerçado hoje, esse projeto que está construído hoje. E não podemos deixar de falar do papel também das classes médias. Porque classes médias que se construíram em uma sociedade em que o autoritarismo está presente nas suas estruturas, a condição autoritária, o autoritarismo estrutural, essas classes médias também bebem dessa fonte autoritária.
E quando eu falo sobre um autoritarismo estrutural, é só nós relembrarmos de novo aí os grandes intérpretes da nossa história, né, dos mais variados segmentos, certo? Poderia citar aqui desde Manuel Bonfim, passando por Raimundo Fauro, certo? Podemos aí, certo, pegar Caio Prado, né? Até os mais recentes, certo? Como por exemplo Gessé Souza. Nós vamos perceber o que? Como esse autoritarismo penetrante na sociedade se fundou a partir da ótica da escravidão. Né? A partir dessa premissa violentíssima, de uma violência concreta e simbólica, que foi o escravismo, que foram os séculos de escravidão. E a sociedade brasileira é manchada e marcada por isso. E nas nossas relações, nas estruturas, esse processo de subjugar o mais fraco, o mais frágil, né, ele acabou se erigindo como um dos alicerces da formação brasileira. Diante deste fato, diante desta tolerância, desta aceitação com o arbítrio, é que nós vamos ter segmentos das classes médias que aceitam alguns discursos e algumas ações, aceitam, toleram, muitas vezes compactuam com algumas ações que ferem brutalmente a democracia, que ferem brutalmente o espírito republicano e que ferem brutalmente os alicerces básicos dos direitos da humanidade. Quando chegou a se colocar, se posicionou como candidato, um cidadão como Jair Bolsonaro, defendendo como seu herói máximo um dos maiores torturadores da história brasileira, e quando ele disse isso claramente, quando alguém faz a defesa de um torturador, não há ninguém que possa pegar e concordar com isso, ninguém que tenha um mínimo de tolerância democrática de aceitação. Portanto, minimizar esse tipo de situação, esse tipo de circunstância, é abraçar-se com o arbítrio, é dançar junto com o arbítrio. E é muito interessante como a história, eu já expliquei isso também em vídeo anterior, certo? Falando sobre a questão aí, certo, do discurso falso, né? da fragilização do discurso, por exemplo, do combate à corrupção. É muito interessante a gente perceber como repete-se na história brasileira, da mesma maneira como se repetem os golpes, repete-se na história brasileira a ideia, né, por parte exatamente dessas elites e com grande festejo por parte das classes médias, de que o grande problema brasileiro seria uma corrupção. A corrupção é o grande problema. E ao dizer que a corrupção vem a ser o grande problema, na realidade faz uma leitura, né, de que a corrupção é um grande problema porque ela é um problema do Estado. E, portanto, esse Estado tem que ser, esse Estado e a política têm que ser superados. E esquece e ignora, obviamente, o fato de que esta corrupção, como diz o Gessé Souza, de novo vou citá-lo aqui, esta grande corrupção, ela é aquela que envolve não somente o Estado, mas é que quando o grande capital envolve a sociedade como um todo. Esse processo é muito interessante, porque sempre que vai se derrubar um governo, a justificativa propugnada pelos defensores do arbítrio, pelos defensores do estado de exceção, é a do combate à corrupção. Só que no final das contas o que acontece? Derruba-se aquele governo que de alguma maneira estava incluindo outros segmentos que estavam abandonados e excluídos na sociedade, e a tal da corrupção continua. A tal da corrupção permanece. Os escândalos de corrupção permanecem porque não se atingiu o ponto exato, porque se fez apenas tão somente uma maquiagem, uma espécie de combate seletivo da corrupção. Isso é importante a gente relembrar porque faz parte do discurso dessas classes médias. Faz parte do discurso de uma parcela da classe média que acredita, que defende a tese, certo, de um processo incorruptível, mas fecha os olhos, tapa os olhos quando esses escândalos aparecem, amplificando as desigualdades. No fundo, o grande temor desses segmentos das classes médias é exatamente a diminuição da desigualdade. Porque ao diminuir a desigualdade, os de baixo se aproximam das classes médias. E se eles se aproximam, esses setores, esses grupos de classe média, vão percebendo que podem perder a sua condição privilegiada.
a sua condição de inserção em uma sociedade desigual em que eles têm algo de privilégio sobre a grande maioria da população. Esses elementos são muito importantes e necessários de se fazer na reflexão de como a gente, aqui no nosso país, com mais de 400 mil mortos devido à incompetência do governo de Jair Bolsonaro, e com uma série de situações e circunstâncias de denúncias que aparecem, certo? Seja no campo ambiental, seja no campo dos direitos humanos, certo? Seja no campo da economia completamente abandonada, como tudo isso agrada a um setor da nossa elite que está lucrando e lucrando muito e que foi fundamental para impulsionar este governo caótico e que também está o mantendo. Por que o mantém? Porque ele continua com as suas medidas econômicas, continua garantindo os privilégios desses poucos. Muito bem, pessoal. Por hoje é só. Voltamos com o próximo vídeo para a gente poder pôr fim aí a essa situação do caos, né, na explicação das raízes das causas desse caos. Um forte abraço, até mais.